Vamos ser todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E para nos receber e para receber o Estevão, né, que depois da confusão que eu fiz, eu estou muito feliz que você está aqui, Estevão, né? Muito feliz. E eu fui para te receber, para nos receber, eu fui pedir ajuda para uma outra pessoa que é muito querida, né? Que é Betty Mille. E aí tem num texto dela, no Queca de Maridos, que a Betty, ela, ao final, ela pega algumas poucas páginas e ela comenta alguns temas que aparecem nesses mitos. E eu vou ler para a gente tem um trecho pequenininho, que é onde ela fala dos papéis femininos e masculinos e a biologia, né? A partir dos mitos desse material, desse livro, que não foi escrito só por ela, mas foi escrito por ela e por um conjunto de indígenas. E aí ela diz assim: é curioso como os aspectos biológicos do sexo confundem-se com os papéis sociais. São explicados como luta de poder entre os sexos. São inúmeros os povos em que, em tempos arcaicos, segundo os mitos, os homens é que ficavam menstruados. Falam isso os Tupari, Macurape, Suruí, Gavião, Arara e muitos outros, até conseguirem atirar o sangue nas mulheres. Também a gravidez não existia, ou se dava no pé, segundo os Macurape, na barriga da perna, segundo os Arara, ou tinha que ser apreendida. Em mitos de muitos grupos indígenas, as mulheres originalmente não tinham vagina. Esta teve que ser criada. Num mito documentado por Caspar em 1948 e que publiquei em Tuparis e Turupás, o Elijat, um dos dois demiurgos Tupari, talha uma mulher de madeira e a primeira mulher com vagina, pintada dentro de urupum. Mas para o irmão, ele faz uma mulher sem buraco, deixando-o furioso. A menstruação, talvez não a gravidez, é quase sempre vista como uma desvantagem, é perda de prestígio. O sexo menstruado é que tem menos poder. Nos mitos Suruí e Tupari, as mulheres caçoavam dos homens menstruados, obrigados a ficar em reclusão enquanto elas passeavam de um lado para o outro. Quando eles passaram a mão ensanguentada na vagina delas, Suruí, ou atiraram um capim com sangue quando elas se aproximavam, segundo Tupari, elas é que ficaram menstruadas e perderam com isso poder, prestígio e a liberdade de andar. Enfim, com com esses comentários da Betty, que a gente possa ter um bom bate-papo, a Ju chegando aqui, uma boa conversa, né? Estevão, a palavra está contigo. E a ideia, né, é da gente fazer uma coisa bem de uma roda aqui de conversa no meio da fogueira, uma coisa bem gostosa, bem prazerosa. Pronto, a Juliana já mutou, já faz com a cara de meu Deus, eu esqueci de mutar o microfone. Boa noite, Juliana. Ah, eu não sei muito bem o que falar, cara, porque assim, ah, esse é um texto que a Beth e o Nilson, eles acompanharam bem o momento da minha vida, no qual era tudo muito fácil, assim. Eu fazia doutorado em saúde pública quando vim para Rondônia, trabalhava com ah, educação e saúde em área indígena. Trabalhava entre os Chavantes, eu estava trabalhando com H1N1, né, quer dizer, com prevenção H1N1 e tal. Quando eu conheci Nilson e Beth, eu tinha recém brigado com o orientador, deixado meu doutorado, estava numa crise existencial, tinha sido praticamente expulso da Fiocruz, da ENSP, por conta do meu orientador, e passei um tempo meio que sem ter o que fazer da vida. E aí
E um grande amigo meu, o Christian, lá da UNB, falou: Cara, você tá de bobeira em Rondônia, tal, vem pra cá, você tem perfil de orientando. Vem pra cá, vem fazer doutorado aqui no UNB, num lugar chamado CEPAC. O CEPAC, na época, era o Centro de Estudos Comparados em América Latina, em América e Caribe. Qual que era o lance do CEPAC? No doutorado, você necessariamente tinha que fazer uma pesquisa que fosse algo comparado. Olha, eu vou pegar uma situação do Colômbia e Argentina, vou pegar uma situação de Cuba e Haiti, vou pegar. Você tinha que fazer estudos comparados em América e Caribe. Eu pensei, cara, beleza, eu trabalho com indígena, vou trabalhar, estava no auge da discussão sobre Belo Monte. Vou trabalhar com uma perspectiva comparada entre os Kayapó, lutando contra Belo Monte, e os Quechua, lá no Equador, eu acho, em Sarayaco, lutando contra a petrolífera. Fiz assim um projeto qualquer, passei no doutorado. E aí eu falei, Christian, fiz um projeto para passar, passei. Mas não é o meu barato, não é meu rolê, não é o que eu quero fazer. O Christian é um cara muito, muito bom, assim. Ele falou, Estevão, vai vir, calma. Né? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu me vicio em Bluey. Não sei se vocês já viram Bluey, eu acho fantástico isso. Tem um episódio da Bluey que ela conta uma história muito zen, que na verdade é uma história do folclore chinês. Que. Vocês já ouviram essa história do cavalo? Senão eu vou embora. É uma história tão fofinha. Sempre que eu dou uma palestra, alguma coisa, eu gosto de contar essa história. A Bluey é uma cachorrinha azul, de 7 anos. É muito bacana o desenho, da Disney. É um desenho australiano. E tem uma história que eu acho bacana que a professora da Bluey conta para ela. Depois eu volto para a história. Ah, Diz que um velho fazendeiro tinha um cavalo de qual ele gostava muito, e uma vez o cavalo fugiu. Os amigos do fazendeiro falaram: Poxa, meu Deus, cara, teu cavalo fugiu, que pena, como assim? Tadinho de você, a gente veio aqui te dar solidariedade. Aí o fazendeiro disse: Né, vamos ver. No dia seguinte, o cavalo voltou para a fazenda e trouxe outros 2 cavalos selvagens lindos. Os amigos do fazendeiro voltaram: Poxa, a gente veio aqui se rejubilar contigo, porque que boa notícia, você não só achou teu cavalo favorito, como agora você tem 2 cavalos selvagens maravilhosos. Isso não é legal? Aí o fazendeiro: Vamos ver. No dia seguinte, o filho do fazendeiro foi tentar domar os cavalos e quebrou o braço. Os amigos do fazendeiro foram lá e disseram: Meu Deus, cara, que pena, teu filho quebrou o braço. Você está triste com isso? Não, vamos ver. No dia seguinte veio o exército do rei buscar todos os jovens da aldeia para lutar contra o exército que estava vindo do outro lado, mas não levaram o filho do fazendeiro, porque ele estava com o braço quebrado. Aí vieram os amigos do fazendeiro: Poxa, que bom, teu filho não foi lutar. Vamos ver. Eu acho que assim, a minha sequência de pesquisa é uma sequência de vamos ver, de vamos ver se isso é bom ou ruim. Então, se curso do doutorado, que bosta. Não. Hoje eu tenho essa noção de vamos ver. Eu entrei no mestrado que eu mesmo não sabia, no doutorado que eu mesmo não conhecia. Isso é bom ou ruim? Vamos ver. Não tem objeto? Vamos ver. E aí eu fui fazer uma disciplina sobre coisas que eu não sabia. Mais um momento, vamos ver, que é o tal do gênero e sexualidade, assim. Era uma disciplina sobre cultura e qualquer coisa nas Américas. Não sei se eu falo isso no livro ou só na tese. E aí, na primeira aula, os professores entregaram a ementa do curso. E aí, cara, tinha um monte de coisa legal sobre um monte de coisa, menos sobre indígena. E eu tinha trabalhado com indígena por, sei lá, 10, 12 anos. E eu falei, gente, mas cadê a coisa aqui do. Você tem tudo. Você tem queer guatemalteco, você tem feminismo cubano, você tem movimento homossexual na Argentina. Você tem de tudo, mas não tem o gay indígena. Cadê? Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de trans indígena, um monte de. Cadê essa galera? Não sei. A gente não conhece literatura. Aí eu cheguei em casa e fiz qualquer pesquisador, eu já era professora federal, qualquer pesquisador tarimbado faria. Joguei no Google. E aí quando eu jogo no Google, tem um monte de filme pornô. Eu falei, não, não é isso que eu quero, não quero o filme gay indiano. Aí eu comecei a procurar com calma, fui começando a manejar as palavras-chave. Até que eu fui parar uma coisa chamada Two Spirit, que era interessante. Quando, no começo dos anos 80, os indígenas, os nativos americanos dos Estados Unidos e Canadá começaram a contrair HIV e foram voltando para as suas casas para morrer de AIDS com as suas famílias, os mais velhos disseram: a gente não quer vocês de volta.
voltem para a cidade, vocês estão trazendo doença de viado branco para cá. E vocês pegaram essa doença porque vocês esqueceram de quem vocês são. Os caras disseram, não. Na verdade, é o contrário. Vocês esqueceram que nós temos um papel histórico na nossa cultura de pessoas com dois espíritos, com pessoas com espírito de homem e de mulher. E por causa disso, nós conseguimos circular entre o universo branco, indígena, espiritual e terreno. Nós somos historicamente embaixadores da nossa cultura. Vocês esqueceram disso. Não fomos nós que abrimos mão da nossa indianidade e não morar na cidade. Vocês que abdicaram da indianidade de vocês quando vocês esqueceram o nosso papel para abraçar a moral do branco. E aí surge o movimento Spirit, que não é um movimento que tem a ver com sexualidade, é um movimento que tem a ver com cosmologia, um movimento político, um movimento anticolonial. Se você vai pensar a sexualidade indígena dos Estados Unidos, tem uma coisa que eu acho bacana, que é a tal da Medicine Wheel Lakota, que é um círculo cortado de cima a baixo, de um lado para o outro, e que ele é branco, preto, vermelho e amarelo. É uma bola. E aí todo o indígena americano, o espírito, quando vai te mostrar o que é a sexualidade indígena, é uma coisa mais ou menos assim. Vamos lá. O desenho parece mais ou menos com isso aqui. E aí eles começam a dizer, não, vem cá, vocês acham que a sexualidade são dois polos opostos. Nós não, a gente sabe que a sexualidade, que o que vocês chamam de gênero, é algum ponto desse círculo. E que é um ponto relativo, é uma questão relacional. Você pode ou pode não estar, mas nunca é uma questão de oposições. Para vocês, o gênero são dois pontos fixos numa reta. Para a gente, é algo móvel, difuso dentro desse círculo, que tem a ver com o papel sagrado que a gente ocupa na nossa cultura, que não tem a ver com sexualidade. Ser tio espírito não é ser gay. Falei, pô, que interessante essa história. Aí eu vou ver no Brasil como é que é. Eu comecei a achar um monte de reportagem, lembrando que isso é 2012, 2013, sobre os ticunas, sobre vários, em Roraima, tá, vários povos indígenas, reportagens falando de preconceito que indígenas gays, né, na época, sofriam por conta da sua sexualidade. E eu falei, se eu tenho que fazer uma tese comparada, eu vou tentar entender por que nos Estados Unidos você tem um movimento continental de pessoas two-spirit, enquanto que no Brasil essas pessoas são escorraçadas dentro de suas aldeias. Hoje não, hoje você já tem um movimento LGBT bem consistente no Brasil. Os jovens indígenas, você tem um movimento Tibira, por exemplo, no Instagram, que está aí já há uns 12 anos mais ou menos, e que tem pautado o acampamento Terra Livre nos últimos anos. Galera, bem interessante. Inclusive você tem uma Secretaria de Diversidade Sexual dentro do Ministério dos Povos Indígenas. Mas há 10 anos, 12 anos, 13 anos, a coisa era diferente. E aí eu comecei a tentar entender por que que aqui você não tem movimento, enquanto que lá você tem um movimento organizado. E aí mais um momento daquele, vamos ver, né? Porque eu fui para os Estados Unidos fazer meu sanduíche lá para fazer campo. E o meu campo era sobre o movimento LGBT indígena nos Estados Unidos. Enquanto isso, eu fui percebendo que não havia um movimento LGBT indígena no Brasil. Então, como é que eu ia fazer uma tese sobre algo que não havia aqui? Eu não vou fazer uma tese pela falta. Por que nos Estados Unidos tem, no Brasil não tem? Não dá para você fazer um negócio desse. E aí, eu falei, foda-se, tô aqui, vou aproveitar que eu tô aqui. E tem uma coisa que o meu orientador falou que é verdade. Se você quiser estudar o Brasil, você tem que sair do Brasil, que é onde tem boa biblioteca, onde tem boa estrutura. Eu consegui livros do século XVI em 5, 6 traduções diferentes, coisa que eu jamais conseguiria aqui na Federal de Rondônia. E aí eu começava a comparar os termos para sodomita, eu começava a tentar entender se você tem uma mudança ou outra, uma tradução de um texto do século XVI, XVII. E aí eu comecei a fazer o levantamento histórico de onde é que os indígenas, do que a gente chamaria hoje de sexualidade divergente, estão na história etnográfica brasileira. Comecei a escrever. Aí eu ligava via Skype pro meu orientador, falei, Christian, eu tô surtado, porque eu não tô achando nada de momento LGBT no Brasil, tô fudidaço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E o Christian, muito sábio, vamos ver. E aí quando eu vejo, eu tô com 200 páginas escritas. E eu mandei pro Christian só sobre essa história, só sobre essa etnografia. E aí eu voltei pro Brasil e ele falou, cara,
O teu material ele conta uma história interessante, ele tenta entender por que da nossa obsessão em controlar a sexualidade indígena. Falei, pô, essa é uma tese interessante, né? Quer dizer, como é que a, há essa obsessão em você controlar? O que que essa obsessão nos fala sobre colonização, né? E aí veio o tal do livro, porque na verdade o livro, eu nem sei se a Beth conseguiu, assim, é um livro que hoje vira raridade, né? Porque eu consegui falir duas editoras. A Prismas editou meu livro, faliu um pouquinho depois, e a Brasil Publishing também. Então, sempre que alguém me pergunta o livro, eu mando o link do Libgen, eu mando o PDF pirata. Eu nunca recebi um centavo por esse livro, né? Acho isso engraçado, assim. Ah, e aí, o livro, ele... Você tem um livro aí, Beth? O livro, o título dele é uma aspa. Tá mudo. Não, eu tenho, ele está lá na minha sala, eu esqueci de trazer para a Se biblioteca. você prestar Mas atenção, ele tem o uma título aspas. É. é entre aspas. Existe índio gay e eu abro dizendo isso, olha, esse livro é uma crítica a essa pergunta. E o que eu acho muito bacana é que a geração Z, ela pega... Aliás, uma das coisas que eu mais tenho orgulho, e eu queria poder botar isso no meu Lattes, é que um dos filhos do meu artigo, na minha tese, foi um artigo que eu publiquei no CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, né, que é uma entidade da Igreja Católica que lida com questão indígena, e eles tuitaram o artigo, e o Dudu Bananinha, nosso vendedor de hambúrguer que está nos Estados Unidos, vendilhão da pátria, o Eduardo Bolsonaro, ele tem um tweet criticando o meu texto. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque assim, isso me gera outra pergunta: por que que isso incomoda tanto a extrema-direita? Você discutir a questão da sexualidade indígena. Então, assim, o que eu acho legal no tema é que ele te abre brechas para você abrir uma série de perguntas. E aí a geração Z, ela faz uma crítica que consegue ser complicada, porque ela diz, olha, chamar de índio é racismo. E os caras não percebem que, na verdade, eu estou criticando a pergunta, e ainda assim a pergunta foi feita em 2012. E naquela época isso também não era uma pauta. Mas falar que chamar de gay é anacronismo. Olha, o cara está sendo etnocêntrico e anacrônico no título. E ninguém parou para ler a página 2 do livro. Né? Quer dizer que eu falo, isso é uma crítica a isso. Mas parece muito mais inteligente você criticar o Pólogo Branco pela capa do livro do que você tentar entender o que o cara escreveu sobre o texto. Então, assim, na verdade, o livro ele é uma grande questão, e o que eu tenho tentado escrever desde então, sobre por que que a gente é tão obcecado em controlar a sexualidade indígena e como é que isso é parte do jogo colonial, né? Quer dizer, o que que é a tal da colonização das sexualidades indígenas? Eu sei entender que você tinha papéis espirituais, políticos, comunitários, e que essas pessoas não cabiam no binarismo e que essas identidades serem vistas como desvio era justificativa para catequese, para ridicularização, para perseguição, para criminalização dessas práticas. Né? Quer dizer, tudo que não cabe no modelo eurocristão é pecado, é degenerado, é atrasado. E o que eu acho interessante é que isso tem sido pauta para... Eu passei, sei lá, 3 ou 4 anos sem escrever a respeito. Outro dia eu estava numa live falando sobre isso. Ah, porque eu sempre digo, se vocês tivessem curiosidade de ler as coisas que eu vou escrevendo depois, eu sempre digo o seguinte: vai ter um momento que eu não vou mais escrever sobre isso. Vai ter um momento que você vai ter, e eu sempre disse isso. Ah, os jovens indígenas LGBT brasileiros, eles são o futuro do movimento anticolonial no país. Eles são os caras que vão vir com proposta, são as pessoas que vão vir com propostas mais inovadoras e mais radicais no que seja uma crítica anticolonial. E eu simplesmente parei de escrever porque não é mais meu lugar de fala, não é mais meu espaço, não cabe mais a mim fazer isso. E aí, recentemente, eu tenho ido a alguns eventos, e aí as pessoas LGBT indígenas que eu conheço dizem, você volta a escrever. Tem tanto branco que a gente queria que calasse a boca e não cala, por você que a gente queria que continuasse escrevendo. Porra, não para, vai, toca. E aí, mais recentemente, eu tenho trabalhado com uma coisa chamada heterocolonialidade. Qual que é a pegada? Qual que é o passo que eu dou a partir do texto que vocês leram? Ah, o passo que eu dou é o seguinte: olha, há algo no cerne do fascismo moral que a gente tem hoje, né? Quer dizer,
A colonização, ela não é só sobre corpos, só sobre gênero, só sobre desejos, e não é só o controle da terra. Na verdade, esse apagamento, essa criminalização, essa ridicularização de tudo que é diferente, essa coisa de que o único imaginário legítimo é o heterossexual, é o viril, é aquele ligado à família nuclear, que antes era aplicado, imposto único e exclusivamente ao indígena como parte do projeto colonial, hoje é parte do sistema mundo. Né? Quer dizer, na raiz do fascismo moral, da escola sem partido, da homotransfobia, etc., você tem a discussão que está lá no texto. Né? Quer dizer, de você tentar definir quem pode existir e quem não pode existir. De você tentar impor o único modelo possível de família e de gênero. Né? Quer dizer, desculpem. Então, assim, na verdade, ah, quando você fala da questão do LGBT indígena, quando você fala da colonização das sexualidades indígenas, a questão é muito mais você tentar compreender que essa heterossexualidade compulsória, ela hoje é um projeto de Estado. E que ela não é uma distração, essa coisa de que a agenda moral do fascismo contemporâneo, neoliberal, liberal, ele é uma distração. As pessoas estão falando de ideologia de gênero para a gente não perceber a perda de direitos do trabalhador, o sucateamento do SUS. Não é a mera distração. Esse é o ponto. Né? O ponto é, isso faz parte do sistema. Você não consegue pensar que um governante ultraneoliberal de extrema direita, de manhã ele vai tirar direitos das minorias e à tarde ele vai ser LGBTfóbico. Não dá, não há essa divisão. E aí tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é, eu estava falando sobre isso essa semana também, sobre o filme O Território. Não sei se ela tiver curiosidade de ver, é sobre Rondônia. A Beth está aqui acenando. Você lembra, Beth, de uma cena que tem um poceiro tomando conta invadindo uma parte da área indígena. E o que ele fala é muito interessante. Ele fala: eu estou aqui por uma promessa de Deus. Deus diz para eu trabalhar e tirar do meu sustento como é que é? Eu vou tirar meu sustento do sol do meu rosto. Eu estou aqui na área indígena porque índio não trabalha. Eu estou aqui porque o meu Deus mandou e esses caras não são não acreditam no meu Deus. Se eu estou aqui por uma promessa divina, cabe a mim ocupar essa área que esses caras não trabalham e ah, receber essa promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue hoje separar o racismo da ocupação de terra, de um sistema econômico. Tá tudo ali. Entende assim? Se você para pensar o cara dizendo estou ocupando a terra indígena porque Deus me prometeu que daqui eu conseguiria tirar meu sustento, essa fala é muito rica de significados. Porque ela parte do pressuposto que o indígena não trabalha, que a terra não é digna do indígena, de que, afinal de contas, se eu tenho uma ética religiosa me tocando, eu posso fazer qualquer coisa. E se você parar para pensar, no livro isso fica meio evidente, a mesma lógica que rege o racismo, ela rege historicamente a LGBTfobia. Entendeu? Assim, na matriz do preconceito, você tem a ojeriza ao outro, a ojeriza ao diferente. Seja por uma raiz religiosa, filosófica, seja por uma lógica de Estado, aquela história que eu conto, acho que está no livro isso também. Fulano é, é pederasta porque o avô dele teve tuberculose e isso fez com que ele fosse degenerado. Né? Quer dizer, a expressão degenerado vem disso. Então, assim, o que eu acho interessante do livro não é o livro em si. Né? O livro tem uma série de defeitos. Eu não sei se eu escreveria esse livro hoje. Foi um amigo meu que pediu, falou: Estevão, você tem uns textos aí para a gente poder editar? Porque o que você está escrevendo eu quero botar numa edição que eu numa coleção que eu estou editando por uma editora. Tá? Falei: tem uns textos aqui, juntei tudo no PDF, mandei para ele, editor. Mas, assim, o que eu acho interessante é você não pensar. O livro não é sobre indígena gay, esse é o ponto. Né? Quer dizer, o livro é sobre você pensar em questões que antes a própria antropologia brasileira não verbalizava.
né? Exceto pela Betty, exceto por algumas pessoas que estão ali nas bordas da antropologia, até o começo, até, sei lá, 5, 6 anos atrás, a antropologia brasileira era absolutamente refratária a discutir esse tipo de coisa. Eu já vi muita coisa ruim escrita em parecer de texto meu sobre o tema, porque a antropologia não queria encarar isso. Sobretudo a questão de que, ó, você não está levando em conta a lógica interna da sexualidade indígena. Você tem que trabalhar com sexualidade caiapó, sexualidade chavante e tentar entender a sexualidade nos próprios termos nativos. Eu digo, olha, isso eu não faço. Eu nunca fui numa aldeia e falei, vem cá, cadê os gays daqui? Eu nunca fiz isso. Quase sempre eles e elas me procuravam na época no Facebook para compartilhar histórias. E o que eu acho interessante é que um potiguara, um pataxó, um caiapó, um guarani, por mais que você tenha diferenças enormes entre essas culturas, entre os contextos que as pessoas vivem, quando a homofobia bate lá, a homofobia vem mais ou menos pela mesma estrutura. Vem pela igreja neopentecostal que está ali aberta, vem pela piadinha que os caras veem na televisão, porque tem televisão na aldeia, no final da tarde, vem pela chacota que o cara escuta quando está indo na padaria da cidade gastar o dinheiro dos aposentados. Ah, e aí é o que eu digo, o índio gay que eu entendo é o cara que já se percebe como gay, porque a homofobia já chegou na aldeia dele. É um binômio. Você não consegue separar ah, essa autoidentidade cheia de peso, cheia de problema, ah, da carga de preconceito que muitas vezes o branco traz. Né? Quer dizer, o preconceito veio de caravela, o preconceito veio pela igreja, o preconceito veio pela televisão, veio pela gente indígena da FUNAI. Ah, e tem uma coisa que a gente estuda muito pouco, e eu queria muito poder trabalhar isso um dia, que são os impactos do bolsonarismo nas aldeias indígenas. Né? Quer dizer, você tem já algumas lideranças indígenas que já começam a ser ultraconservadoras, já tem um movimento de você tentar voltar a expulsar jovens indígenas LGBT, já tem umas coisas meio esquisitas acontecendo. Você está começando a normalizar a barbárie também em contextos indígenas. E aí tem uma coisa que eu acho importante ser dita, e eu concluo, Beth. A, a periferia é laboratório da humanidade. Quando você vê alguma coisa acontecendo em Rondônia, no sertão do Nordeste, essa coisa é o prenúncio de algo que um dia vai bater na elite branca centro-sulista em algum momento. E aí tem uma coisa que eu sempre tenho dito: o bolsonarismo é o nome que se dá a um fenômeno que nas franjas do sistema do capitalismo periférico a gente já sentia. O Malafaia não causa surpresa nenhuma para quem está em Rondônia, no Acre, no interior do Mato Grosso, no interior do Nordeste. Você ter um pastor da Assembleia de Deus, você ter um pastor da Universal dando as cartas políticas. Cara, a gente mora em um estado que deu a cidadania honorária para Benjamin Netanyahu. Isso não é exceção, isso é regra. A questão é que gradualmente a elite de classe média do Centro-Sul começou a entender que isso existia, mas no Brasil profundo isso já era. Então, quando a gente pensa as sexualidades indígenas, a questão não é você restringir a sexualidade à aldeia no século XVI. O grande ponto é esses processos sistemáticos, estrutural e historicamente perpassam a periferia do país. Eu falei sobre indígena, poderia estar falando sobre favela, poderia estar falando sobre quilombo, poderia estar falando sobre a sociedade ribeirinha. O fato é que o controle moral faz parte do jogo colonial. O controle dessa narrativa sobre quem tem o afeto legítimo, de certa maneira, perpassa a velha questão, por exemplo, do Bembe, né, de necropolítica, tal, de que corpos são morríveis, que corpos são matáveis. Né? De certa forma, na estrutura, no âmago dessa discussão, que começa lá no século XVI, lá no século XVII, quando aquele indígena no Maranhão é amarrado na boca do canhão e implodido, todo dia a gente vê isso, metaforicamente falando ou não, no país. Né? Então, assim, a grande lição que eu tenho com esse livro, depois de tanto tempo de ter escrito, é que talvez o problema não seja maior do que a gente estava imaginando quando escreveu o livro.
né? Assim, talvez a gente tenha que ampliar e radicalizar um pouco essa discussão, porque o Brasil ele nasce normalizador, nasce homofóbico, nasce misógino. Você tem aí na tese, eu tenho, não sei se no livro tem, relatos de estupro de indígenas. Não sei se eu trago, hein, Beth, no livro, eu não lembro mesmo se eu tenho o relato de estupro de uma indígena do médico da expedição do Colombo, que no começo ela gritava, urrava, arranhava, e que no final ela fazia, qual que é a expressão que ele fala? Fazia inveja às putas de não sei o que, assim. O cara, ele cita com detalhes a forma como ele estuprou uma indígena no navio. A América é feita disso e ainda é feita disso, infelizmente. Vocês viram algumas semanas aqui em Manaus, né? Teve uma indígena que foi estuprada e tal. Ah, e a gente normalizou isso, infelizmente. Tá? Calei minha boca, não sei se era para ter dito isso, se eu falei mais, se eu falei de menos, mas a ideia é meio que essa, Beth. Eu não tenho roteiro escrito, não sei se era para ter preparado alguma coisa. Contigo eu estou em casa, então eu meio que liguei o Let It Go, desculpa. Estevão, você só está pedindo muitas desculpas. Não tem que pedir desculpa, não. Tá ótimo, a coisa é por aí. A ideia é são essas flores iniciais para a gente, né? Uma fala super rica tua para a gente poder estar conversando, né? E o microfone tá aberto para todo mundo, né? E a gente costuma deixar o microfone, quem quiser, quem não tiver com ruído, né, em casa, e quiser deixar aberto para a gente ir dialogando, mesmo como se estivesse no boteco da esquina, vocês sabem que tá ok, né? Só se alguém tiver, às vezes, com circulação de gente, tal, que possa incomodar as outras pessoas, né? Mas eu acho que, assim, várias dessas, assim, das questões que você está colocando, Estevão, acho que uma delas, né, que vem com o colonialismo é esse mito cristão, né, de que o homem deveria, não só que ele deveria, saindo, sendo castigado, ele tinha que ir, ele tinha que ganhar o mundo e ele tinha que dominar esse mundo, né? E essa ideia de dominação e das relações cada vez mais verticalizadas e menos horizontalizadas, elas levam, né, não à radicalidade, mas ao sectarismo, às ideias, né, mono, levam ao binarismo, enfim, leva o que a gente viveu, não deixa, eu acho que de uma outra maneira, o que a gente tem vivido, né, nas polarizações, ela também é uma outra forma de binarismo, né? Você foi falando, eu também me lembrei do filme A Guerra do Fogo, que não sei se, né, que é lindíssimo, e que na Guerra do Fogo a gente vê as pessoas se relacionando, as pessoas se relacionando e gostando de pessoas, sem ter um pudor, sem ter culpa, sem ter incômodo, sem ter controle, né, até que começa-se a ter a presença de uma outra cultura que tenta ditar a sua forma de vida, que tenta ditar os seus valores, né? Que tenta ter poder sobre a outra cultura, né? Mas vamos abrir um pouco aqui, vamos ver quem quer se colocar para a gente começar a esquentar aqui essa roda. Ô, Estevão, que história é essa do índio que foi amarrado no canhão e atirado? Eu não conheço isso. Se você jogar no Google, você vai ver. Se você jogar no Google com calma, você vai ver execução canhão Índia. Se você jogar isso, vou até fazer a experiência para ver se aparece. Execução Cadê o Google? Canhão Índia. Se você jogar, vai lá em imagens, você vai ver algumas imagens. A primeira imagem logo aqui a que aparece é do Instagram,
Não sei se você tem um computador aí à frente, joga isso, execução canhão Índia. Ah, Até pouquíssimo tempo atrás, a Inglaterra fazia uso desse método de execução. Você basicamente pega um sujeito, está aqui o canhão, você amarra o sujeito aqui e você atira o canhão. Está aqui o canhão, está aqui o ser humano, você implode. E eles citam, inclusive, no caso desse indígena, que metade do corpo dele ficou espalhado pelo forte, a outra metade foi parar na Baía de São Luís, isso é no Maranhão. Em 1613, 1614, um frade capuchino chamado Yves d'Averrois esteve no Brasil e ele conta a história de um indígena que tinha os hábitos de uma mulher, estava no sodomita, cabelo grande, enfim, e que ele fugiu para o mato, fugiu dos missionários e tal, e ele foi capturado no laço. Obrigaram o rapaz a se converter. Então, logo ele se converteu e fizeram exatamente isso. Amarraram ele na boca de um canhão e explodiram. O Tibira, basicamente, Tibira é o termo que os Tupinambá usavam para se referir a pessoas que hoje a gente chamaria de gays. Acontece que hoje esse cara ele é ressignificado pelo movimento LGBT indígena em larga medida por conta do Luiz Motti, que é quem recuperou essa história, que inclusive tem uma campanha de divinização desse rapaz. Você jogar no Google Índio Tibira do Maranhão, você vai ver isso. O Tibira, ele meio que vira um ícone dos LGBT indígenas brasileiros, né? Esse cara se tornou o Tibira do Maranhão. Então, assim, quando você busca uma identidade que una os LGBT indígenas brasileiros, você não está pensando nos Two Spirits, você está pensando no Tibira. São pessoas que se unem em torno da luta contra a homofobia. E até onde se sabe, foi o primeiro caso por homofobia registrado no Brasil. Foi um indígena. Então você tem isso em 1613, 1614, o relato desse frade capuchino narrando exatamente esse tipo de execução no litoral brasileiro, lá na Fortaleza de São Luís. Eu nunca fui a São Luís do Maranhão. Se eu for, eu vou à Fortaleza, porque diz que lá há um marco histórico para lembrar a questão da execução desse rapaz. E esse tipo de execução, né? Esse tipo de execução, o que nós vimos, né, dessa indígena com uma criança na cela e sendo estuprada, os casos de estupro, o fogo, né, colocar fogo no corpo numa pessoa que está ali deitada. Eu sempre faço uma analogia com a relação com as árvores, né? A maneira como a gente vai tentando domar, a árvore é um ser absolutamente livre. Então ela cresce, ela procura o sol, ela procura água, ela é um ser livre. As raízes, os galhos, as folhas, ela se mantém absolutamente viva. E o que que nós fazemos? A gente vai tentando criar bonsai o tempo inteiro, né? A gente vai tentando ter um controle porque tem um incômodo, um modo de vida, livre, um modo de vida que, que tenta, e aí eu não tô romantizando, mas um modo de vida que não se atenta a, necessariamente a controle e que tem uma espiritualidade, eu acho que muito mais acentuada. Quer dizer, e aí a tentativa ela é de enquadramento, como a gente faz com todas as outras formas de vida, como a colonização faz, como as invasões fazem. E eu acho que essa correlação ela também pode ser pensada, né? Assim como o trabalho, quer dizer, a ideia de trabalho ela é a mesma, né? O trabalho, a ideia do trabalho enobrece, o trabalho não enobrece. O que enobrece são as relações que a gente tem, talvez, e não o trabalho em si. Mas o trabalho ele enquadra, o trabalho ele faz a mesma coisa que a gente faz quando a gente poda as árvores, ele faz a mesma coisa
quando tenta se determinar a vivência de um sentimento, de um desejo, de uma atração, quando tenta se dizer o modo de vida, quando criam-se as reservas e as pessoas precisam ficar então contidas, né, dentro de um determinado espaço, quando os espaços são delimitados, mesmo na zona urbana, né, se a gente pensar um pouco na ideia da propriedade privada, a serviço do que ela também está, são todas formas de enquadramento e de controle, né? Você falou do território, nós tivemos, quando o território foi lançado, o grupo estava começando, e a gente teve a possibilidade de rodar o filme, e aí tivemos a presença da Neidinha, do Bitaté, de várias pessoas, né? A Chay entrou um pouco, a gente teve a presença de várias pessoas do território discutindo, né, o filme. Então, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui, eu acredito que tenham assistido e lembram, né, dessa cena que você rememorou aí. Eu botei no chat um link para uma dessas fotos históricas aí de execução. É uma coisa bem frequente. Você tem inclusive um verbete da Wikipédia específico sobre isso também. Tá? Era bem comum você ter no Brasil, infelizmente, esse tipo de execução. Enfim. Você destroçar, né, é uma vivência da raiva, do ódio, é uma experiência, não basta você tirar de cena, você precisa de fato estilhaçar alguma coisa, né? E o canhão é uma coisa tão bruta, né? Então, acho que mas ele é bruto, né? É um falos, né? Sem contar que é um sinal aí, os freudianos adorariam, né? É um puta de um falo que está a serviço da violência e da agressão. É a expressão maior do estupro, né? É uma oitava do estupro, essa cena que ele está descrevendo do canhão, né? Agora com a tua analogia do falo, né? De aniquilar mesmo, estraçalhar por dentro. Eu ia perguntar se tem na pesquisa, se você tem alguma classificação, alguma distinção entre a homossexualidade feminina e a masculina, se ela tem alguma distinção na tratativa, se aponta para algum lugar, e se na homofobia a gente pode ir cavando lá também e encontrar a misoginia, né? E se isso também é coisa e doença de branco, ou se isso também se encontra lá no povo da terra, a misoginia, que faz uma base para a homofobia, Tá. dá um chão no solo. Historicamente, você tem, às vezes, algumas nominações diferentes para o que a gente chamaria de homossexualidade masculina e feminina. Só que o Tupinambá tem isso, né? Então, assim, não é um problema. O que eu acho interessante é que boa parte dos povos indígenas não tinha nome para nominar esse tipo de prática, né? O Bourdieu tem uma frase que eu acho fantástica: nominar é tornar público. Esses caras não tinham nome porque não era um problema, não era questão pública, né? Eu sempre ouvi isso. Se o cara ele exerce bem o seu papel social, se o cara caça, se ele é um bom pai, se ele é um bom filho, tal, o que é que ele faça é problema dele, assim, não diminui quem ele é como pessoa. Ah, e aí tem a segunda questão. Até onde eu sei, até onde eu consegui, tudo é literatura, né? E querendo ou não, a literatura toda que nos sobrou é da perspectiva do colonizador. Hoje não, você tem um movimento de mulheres indígenas que luta contra o patriarcado entre os povos indígenas, tal. Você tem, infelizmente, a gente também ensinou eles a misoginia, a gente também ensinou eles o machismo, ah, mas você não tem relatos históricos de marido agredindo mulher, porque isso é uma questão política também, né? Quer dizer, pensa uma sociedade como a Chavante, que você pode ter até 6 esposas, ou então os Tupinambá, que normalmente irmãos entre si casam com irmãs entre si. Se você tem um problema de agressão,
Isso torna um problema político, porque você, na verdade, começa a ter um problema com o grupo político da tua esposa. Então você não faz isso. Não gostou? Separa. Eles dizem, olha, amor é invenção de branco. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar perto. Se não der certo, vai embora. Cada um vai para o seu lado, volta para a família. Casa de novo, cria os filhos, vai, toca. Agora, sim, tradicionalmente, nos relatos que eu li, você não tem casos de agressão entre marido e esposas indígenas, por exemplo. Você não teria a necessidade de uma lei Maria da Penha indígena do século XVI. Né? Quer dizer, a aldeia se resolve. Se der qualquer tipo de conflito, isso não chega às vias de fato. A pedagogia indígena é muito diferente, a forma de convívio é muito diferente. Tem um texto que eu gosto muito do povo sobre quem eu trabalhei, né, o Chavante, que foi escrito nos anos 60, pelo antropólogo que chegou lá quando eles tinham recém feito contato. E ele fala uma coisa engraçada, ele nunca viu um Chavante levantar a mão para o filho. Ele já viu o caso de criança brincando com fogo e nisso colocar fogo na casa com todos os pertences dentro da casa ah, perdidos no incêndio. Nem assim o pai levantou a mão contra o filho. Então, assim, se você tem qualquer tipo de problema, você senta, conversa, vai embora. Pega a tua rede e vai. Você não tem por que bater. A mulher não é vista como propriedade. Isso é empréstimo nosso. Isso o colonizador ah, ensinou isso para eles. É diferente hoje, por exemplo, você tem aldeias no Mato Grosso do Sul, delegacias da mulher, que você tem lá uma intérprete indígena Guarani para acolher as mulheres Guarani que chegarem lá, por exemplo, que foram agredidas pelo marido. Isso não era uma questão antes da colonização, entendeu? Assim, o pacote colonial ele ensina misoginia, ensina homofobia e tal. Então, se você me perguntasse tradicionalmente isso existia, até onde eu consegui ler, até onde eu entendo, até onde eu sei pouca coisa, mas assim, dentro da minha limitação da literatura histórica que eu li, não. E com relação à questão de diferenciações entre lésbica e tal, tem. Uma coisa que eu faço é usar o termo homossexualidade como guarda-chuva. Por quê? Porque como você tem a visão do colonizador, um cara no século XVI, ou então um antropólogo nos anos 50, o cara não vai fazer diferença entre gay, trans, sabe? Assim, então, assim, entre o sodomita, o pederasta, o trans, isso é uma questão muito mais recente nossa. Então, quando eu falo de homossexualidade, eu entendo que isso é um termo genérico, eu entendo que isso tem limitações, mas é sobretudo para chamar atenção para a homofobia enquanto fenômeno colonial. Né? Quer dizer, foi o que eu falei, enquanto um é contraparte do outro, só, sem grandes ah, elaborações teóricas, entendeu? Assim, o meu problema na época, Juliana, era escrever algo sobre o que não se dizia. E era uma coisa que eu sempre falava na época. Eu falei, cara, é melhor escrever errado sobre um tema que é necessário e que venham as críticas depois, mas pelo menos o primeiro passo foi dado, do que você simplesmente se omitir em discutir um problema, porque eu, como antropólogo, antropóloga, não sei como nominar essa questão. Né? Então, assim, se eu falo de sexualidades indígenas em contextos culturais específicos, eu não tenho como criticar, por exemplo, a presença do neopentecostalismo em aldeia como produtor e reprodutor de homofobia, ou no sistema moral. Que a questão é essa, quer dizer, quando a gente chega uma gramática moral. Esse é o grande lance. Né? E essa gramática moral não se restringe à questão da sexualidade, ou da abjeção, ou da misoginia. Né? Se restringe a coisas como a estética, o corte de cabelo, o nome. Se nasce com uma vagininha, tem que ser Maria. Se nasce com um peru, tem que ser João. A gente ensinou isso. Quando você começa a hesitar, qual o nome de branco desse teu filho? Você começa a impor algo que até então não era um problema. Porque o nome não é de branco, ou de menino, ou de menina. É o nome do ancestral. É o nome que você sonhou, é o nome é o nome que é do clã. Entendeu? Então, assim, ah, enfim. Espero ter respondido mais ou menos a tua inquietação, Juliana. Eu quero te perguntar uma coisa. Os indígenas, você, você chegou a discutir, a conversar, né? Os indígenas alguns indígenas chegaram a ler o teu material ou a participar de alguma discussão? Como foi?
Eu gosto muito, isso, graças a Deus, é bem frequente, assim. Acho que nada deixa um pesquisador ou uma pesquisadora mais satisfeito em ouvir coisas como eu dei o teu livro pro meu cacique para entender por que eu sou como eu sou. Eu acho que assim, ah, no primeiro momento, o livro ele foi interessante, as entrevistas, as participações em coisa no YouTube, espaços como esse no YouTube, por exemplo, tal, foram e são fundamentais, porque é a porcaria do lugar de fala, né? Apesar de eu não ter lugar de fala, eu estou consciente do meu privilégio como homem branco, colonizador de classe média, tal. Uma coisa é você ser escorraçado dentro da sua própria cultura por você ser quem você é. Outra coisa é ver um cara de fora, doutor, professor, tal, explicando que errado é quem escorraça. E dizendo, olha, historicamente está aqui. Como foi lá no sul? Então, assim, por mais que eu não seja indígena, por mais que eu não seja LGBT e tal, o que eu tenho tentado fazer ao longo dessa década é usar esse espaço que eu tenho, que é um espaço de privilégios, para tentar chamar atenção para esse problema. Ah, e o tempo todo eu faço questão, e há algumas críticas por conta disso, de me colocar como colonizador. Eu sempre falo, nós os colonizadores, nós os brancos, eu nunca falo, porque os brancos fizeram. Não, os brancos fizemos. A minha família não é uma família de colonizadores, assim. Minha mãe é refugiada da Segunda Guerra, meu pai é retirante do interior do sertão do Ceará, assim. Eu não me identifico como alguém um colonizador branco, tal. Para mim, enfim. Mas eu sei que eu tenho um espaço privilegiado, sabe, Beth? Eu sei que eu consigo escrever em outras línguas, eu sei que eu consigo conversar com colegas Brasil afora. Então, sim, eu discuti muitas vezes, sim, eu conversei muitas vezes, sim, eu sempre que eu converso. ah, Várias vezes eu já tive cancelamento de jovens indígenas. Você tem uma geração aí, você tem uma galera que não entendeu muito bem o que, que eu escrevi, que tenta entender o que eu escrevi há 10 anos pelo olhar que tem hoje. E o mundo mudou muito de 2013, 2012 para cá, né? Quer dizer, foi o que você falou, a questão das polarizações, isso acabou cortando para os dois lados. Eu acho que hoje você tem um radicalismo, você tem uma noção ah, que as coisas são muito mais sensíveis do que talvez fossem quando eu comecei a trabalhar com isso em 2012, 2013. Mas eu gosto muito quando alguém me diz, quando algum indígena, alguma indígena fala, cara, obrigado por você ter escrito, por você ter dito tal coisa, porque várias vezes isso ajudou essas pessoas a desarmarem discursos homotransfóbicos ou racistas. De dizer que essas pessoas não são indígenas, porque, você é gay, sabe, assim, aquela noção de que o indígena tem um arquétipo, o indígena tem que ser aquele cara viril, puro, tem que ser o Davi Copenaua, sabe, assim, um amigo da natureza, na selva, defensor do mato. Não é isso. Então, assim, vários desses indígenas e várias dessas indígenas acabam sendo do armário em contexto urbano, estudando em universidades. E aí, quando eles chegam na aldeia, eles dizem, de novo, vocês deixaram de ser indígenas porque vocês estão na cidade estudando na universidade. Os caras falam, não, lá eu tomei consciência de quem eu sou. Aí o cara vai e dá meu livro pro cacique. Eu adoro isso. Eu sinto que eu sou, sabe, assim, sinto que eu consegui ajudar de alguma forma essas pessoas. Ah, e de novo, Beth, o livro nunca foi sobre indígena, nunca foi sobre sexualidade. Um livro, uma tese, um bom artigo, ele não te dá respostas, ele te dá perguntas que você não tinha antes de ler aquilo. Então, assim, a minha questão sempre foi, beleza, pode não ter momento LGBT indígena nesse momento. Hoje tem, naquele momento não tinha. Por que que não tem? Porque o movimento indígena, ele nasce sobretudo por conta da Igreja Católica, nos anos 60, 70, 70, 80, como uma reação à política indigenista do governo militar, sobretudo pensando em desenvolvimento do território. Não era uma questão, é diferente do movimento Two Spirit, do movimento indígena americano, que você tem uma ocupação de Alcatraz nos anos 60, que você tem uma confluência no movimento negro, do Martin Luther King, desses caras, com o movimento indígena, que era sobretudo urbano, universitário, etc. O que se tem hoje no Brasil é muito próximo do que se tinha nos Estados Unidos na década de 70, com relação a como esses jovens indígenas se articulam. A galera mais nova, que vem da periferia do próprio movimento indígena
e que está em núcleos urbanos estudando em universidades. E aí esses caras começam a ter consciência de que as lutas deles, a despeito das etnias, são as mesmas. E tu começa a ler feminismo negro, tu começa a ler os decoloniais, tu começa a ler pensamento crítico latino-americano, e esses caras começam a dizer, opa, isso talvez me ajude, mas isso não basta. Esses caras dão um passo além. Isso que eu acho bacana, né? Quer dizer, recentemente, os LGBT indígenas brasileiros, eles estavam muito pautando a questão do corpo-território como conceito. Eu sou minha terra. Você não consegue ah, dissociar o meu corpo do território que eu ocupo. Eu sou o meu espaço, eu sou meu território. E isso quando você pensa numa questão de soberania sexual, soberania do desejo, tem uma potência gigante. E ninguém fez essa passagem. Eles e elas fizeram. Entendeu? Assim, é uma galera que está conseguindo incorporar uma série dessas críticas, inclusive as minhas próprias, e dar uma guinada, dar uma radicalizada, dar uma, sabe, melhorar. Radicalizar no bom sentido, eu acho bacana você entender que o radical é bom nesse sentido. Então são os caras que leem Franz Fanon, são os caras que leem Ben B, são os caras que leem o meme e que diz, cara, são os caras que leem Lélia Gonzalez e falam, vem cá, talvez o momento LGBT indígena consiga se entender mais a partir dessas leituras, mas essas leituras por si só não bastam. Elas nos ajudam a gente a se situar um pouco melhor, mas o que a gente sente, pensa, faz transcende o que essas críticas trazem. Entende? E nem sempre isso está escrito, quase sempre isso está no TikTok, está no YouTube, está no Instagram dessas redes. Tu vai no coletivo Caboclos, no coletivo Tibira, você vai ouvir as músicas da Catumirim, que é uma rapper indígena, acho que está em São Paulo. São muito ricas de significado, de crítica política. E tá aí, só que a gente não conhece, porque a gente está o tempo todo lendo crítica pós-colonial branca dos anos 80 ou lendo fechado críticas e pensamentos decoloniais que só falam para a gente sobre a gente a partir da gente. Então, assim, esses indígenas eles aprenderam a olhar para o lado e radicalizar essas lutas sobre as quais eles têm contato quando estão na universidade, quando estão viajando para fora do Brasil representando as suas nações. É bem interessante ver tudo isso acontecendo. Né? Quer dizer, o Netioru Pataxó, que é um cara que eu conheci num canal de YouTube no começo da pesquisa e conversava comigo pelo Facebook sobre como é que os caciques da aldeia dele tentavam cancelar o canal dele no YouTube, no grupo de WhatsApp, porque no Facebook ele dizia que era gay. Esse cara hoje coordena a Secretaria de Diversidade Sexual Indígena de Diversidade Sexual Indígena no Ministério dos Povos Indígenas. Então, assim, é legal você ver como é que isso. Um cara que era youtuber, outro dia, de repente, pum, um cara que está viajando no Brasil para lutar por direitos humanos para essa galera. Tem sido bacana ver isso, Beth, assim, como é que as coisas se desenvolvem. O meu problema, o meu como antropólogo, é perceber que as pessoas não estão extrapolando essas críticas, porque as pessoas não estão tentando entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo a partir desse tipo de reflexão. Né? Quer dizer, você já tem nos Estados Unidos notícias de cidades que já estão tentando ser livre de latino, de negro, de gay. Na Polônia você já tem áreas livres de homossexuais. Então, assim, a gente não está conseguindo juntar as duas pontas. E isso está me preocupando. Porque, assim, a coisa está se radicalizando, o negócio está ficando esquisito e ninguém parou para entender direito o que está rolando. Porque assim, a gente está tentando olhar para isso a partir da Europa, a partir dos intelectuais norte-americanos, franceses, e a gente está deixando de olhar para a nossa periferia. A nossa periferia está dando conta de alertar a gente que isso está rolando. Né? Quer dizer, e de novo, nem sempre isso vem numa revista Qualis A1. Quase nunca isso vem numa revista Qualis A1. Né? Isso vem nas redes sociais, isso vem no batidão, isso vem no baile funk, isso vem num rapper obscuro que ninguém nunca ouviu falar, porque é lá da puta que pariu da periferia, no movimento feminista que está lá no Cariri. A gente tem que prestar atenção no que essas pessoas estão dizendo, Beth.
porque depois a água bate na bunda de novo e a gente é pego de surpresa. E aí foi o Ailton Krenak que falou quando houve a eleição do Bolsonaro, com aquele congresso BBB, e o cara disse: eu não sei porque que vocês brancos estão com tanto medo disso. Nós indígenas convivemos com isso há 5 séculos, e para nós esse é só mais um na fila, e depois dele vão vir outros. Então, assim, a gente tem que olhar para a sabedoria dos povos indígenas, a gente tem que olhar para a coragem dos povos periféricos e tentar entender o que está rolando. Quando eu não tinha onde apresentar meus trabalhos em congresso, eu apresentava em GT de feminismo negro. Porque as feministas negras diziam: Estevam, a gente entende os indígenas gays. Porque o feminismo branco não queria saber da gente, porque a gente é preto. O movimento preto não queria saber da gente, porque a gente é mulher. Assim como os indígenas. O movimento LGBT não quer saber, porque são indígenas. Entende? E o movimento indígena não quer saber porque são gays. Hoje não. Isso mudou. Mas, em princípio, se você parar para pensar o que era o Brasil há 12, 13 anos, em larga medida, essa guinada, ampliação, ela vem como resposta à polarização, intensificação, radicalização, à, à banalização do mal, vamos dizer isso dessa forma, né? Quer dizer, eu não vou dourar em pílulas o que eu penso, o que eu sinto, né? Quer dizer, o mal se banalizou de uma forma inédita na história do Brasil, né? Então, assim, contra a opressão vem resistência, e é o que a gente está assistindo também. A gente tem visto essa resistência. Eu nunca sei se essa frase é do Mao Zedong, mas acho linda isso. Toda opressão gera resistência. Então, assim, a periferia tem respondido de formas interessantes, e não é aquela periferia que a gente vê no prêmio da Globo. A periferia é periferia mesmo, entendeu? É o puta que pariu do raio que o parta. A gente tem que começar a prestar atenção no que essas pessoas estão falando. A academia é muito ensimesmada. De repente, espaços como esse, Beth, que vocês estão construindo, você tem essa abertura ontológica ao outro que falta à academia brasileira. Infelizmente. A academia é muito coxinha. Estevão, você está apontando para caminhos, né, assim que a gente vem construindo aqui, que é a fala que o texto, né, o próprio texto do Ailton Krenak, Futuro e Ancestral, né, e a crítica, né, o quanto ele fala do som ancestral que o Alok está fazendo, vem fazendo, né, e ele faz umas críticas bem interessantes em relação a ele, usando, né, o exemplo do Alok, mas e tantos outros. Mas acho que as suas colocações, elas apontam, né, acho que para a resposta que, não é resposta, né, mas para os caminhos que a gente vem buscando, e até pelas razões pelas quais o próprio Schopenhauer escreveu, enfim, A Queda do Céu, e talvez que não é para ele, né? Mas é como tentativa de encontrar caminhos que sejam, eu não gosto muito dessa palavra, mas sustentáveis, para a insustentabilidade do nosso tipo de existência, né? O nosso problema, pelo menos o meu como psicóloga, é a impossibilidade, tentar talvez compreender a impossibilidade ou a impotência de lidar com, com um tipo de vida cada vez mais transformada em mercadoria, cada vez mais esvaziada, cada vez mais adoecida, cada vez menos dialógica, cada vez mais isolada, cada vez mais buscando bebê reborn ou chupeta, né, para compensar qualquer outra coisa, dizendo a dificuldade da expressão dos afetos e na aridez, na petrificação de todas as possibilidades e alternativas de outras possibilidades de vida, né? Acho que uma das coisas que o teu texto, né, ele traz, e eu acho que isso é muito legal, porque ele conta uma história. E se as histórias elas têm como função abrir a possibilidade de nós pensarmos a vivência, a construção, não porque nós queremos construir, mas porque é necessário construir outras possibilidades de mundo, acho que o teu texto traz isso,
né? Ele alerta ele para coisas que ele organiza um pensamento de alerta de questões que a gente já conhece e que a gente sabe, mas ele organiza e ajuda a gente a ter um pouquinho mais de clareza, né? Então, eu acho que isso é muito, muito bacana. E uma das coisas que me passa também é que esse jovem, seja da periferia, não sei se eu estou equivocada, ou esses jovens, né, do movimento indígena, esses jovens, né, dos movimentos de luta e tem uma resiliência, eu acho que eles trazem uma espiritualidade, talvez não da maneira como se imagina, mas tem uma espiritualidade, eu acho que enraizada, que vem de uma vivência, mesmo os que são em zona urbana, que vêm para a cidade, eles tiveram uma vida, a maior parte deles tiveram uma vida dentro, de aldeias que tiveram, mesmo as que não têm mais pajé, ou que veem os fins dos seus pajés, ou das suas festas, dos seus rituais, e que tiveram a entrada das igrejas, né, principalmente das pentecostais, mas viveram, eu acho que um conflito, acho que vivem um conflito. O conflito, por exemplo, das igrejas pentecostais, ele está lá dentro. Ele está dentro da maior parte das aldeias. Diferentemente, os jovens da periferia, eles vivem com todas as possibilidades de expressão das suas crenças. E uma crença que é forjada na sobrevivência. E talvez isso ajude a ter uma abertura para esse diálogo, porque a sobrevivência ela não está previamente garantida, como ela está para as classes mais privilegiadas. E a sobrevivência ela está ali. Então, eu acho que essa espiritualidade, de uma forma mais ampla, ela faz toda a diferença. Não sei como é que você pensa isso, não sei como é que as pessoas, o pessoal aqui do grupo pensa, mas eu acho que isso tem um peso. Eu já falei tanto que eu queria ficar um pouco quieto, sabe, Beth? Eu acho que eu tenho muito para aprender com vocês aqui hoje também. Eu falei mais do que eu dou conta de falar em alguns dias aqui. Até na última intervenção minha, eu liguei o piloto automático. Então, assim, vamos. Eu queria ouvir um pouco vocês a partir dessa questão que você trouxe. Eu acho fundamental também. Porque, assim, alguém ocupa esses espaços, né? Esses vazios são ocupados, assim, são criados pelo. Não, chega uma igreja evangélica. Eu conheço igrejas universais gigantes no meio de aldeias que são mínimas. No interior do Mato Grosso, assim, você vai ter aldeias que você tem um prédio gigante de igreja universal no meio de 5 ou 6 casas. Esses caras, eles ocupam um lugar que eles próprios criaram, né? Quer dizer, eles desestruturam tudo que dá liga para a cosmologia dos povos indígenas, para a família indígena, para o conjunto de crenças, para um sistema político, e eles vão ocupando, assim, gradualmente, assim, meio que... ah, eu acho engraçado, quando você anda assim na rua, às vezes você vê uma graminha, uma arvorezinha nascendo no vão, entre dois, sabe? Entre duas pedrinhas de calçada. A sensação que eu tenho é que esses caras estão fazendo. A gente está aqui, a gente está ocupando esse espaço, e gradualmente, quando você vê, o negócio implode. Ah, não dá para a gente separar. Não sei realmente, cara, como pensar. Você trouxe umas questões que são interessantes, cara. Você falou da fissura da graminha, né? O movimento zapatista, ele fala uma coisa muito legal, que são das fissuras, que assim existem muitos muros, né, dados pelo colonialismo, dado pelo capitalismo, e esses muros eles têm pequenas fissuras. Umas são já um pouquinho maiores, mas se você chega perto, eles têm pequenas rachaduras.
e que muitas vezes a gente fica cavocando nessas fissuras, nessas rachaduras para abrir fissuras, e às vezes a gente vai. Quando essa fissura, às vezes, ela começa a ficar muito evidente, a gente percebe que do lado apareceu um outro sinal, aí a gente começa a cavar nesse outro lugar. A gente vai cavando, vai cavando, vai cavando. De tantas fissuras que se tem, a intenção não é derrubar o muro, porque derrubar o muro é uma demanda, uma energia, uma libido gigantesca, né? E essa libido, né, o Zé Celso, ele dizia, o Zé Celso Martins Corrêa, ele falava assim que a função da arte era transformar o tabu em totem, né? A função, e aí você, dessa maneira, não tem que de controle, né? O exercício de liberdade, que dentro, eu acho que, eu vou falar uma besteira, mas eu vou falar, dentro, eu acho que de quase todas, ou de todas as cosmovisões indígenas, o que a gente tem é um exercício de uma liberdade, isso quando a gente não tem esse processo, né, de colonização, mas é um exercício de liberdade, de sentir e de fazer aquilo que você foi contando na trajetória. Bom, então tá, então vamos ver. Então, como é que foi? Foi como é para ser. E agora? Foi como é para ser. Quer dizer, quando a gente tem a paciência e encontra, claro, que um orientador ou um amigo, que é o que a gente faz nos processos de análise, que é ir caminhando com as pessoas. A gente vai caminhando junto. A gente vai junto. Às vezes a gente dá a mão, às vezes a gente dá o braço, às vezes a gente até pega no colo, às vezes a gente para um pouquinho para dar uma descansada, mas a gente vai caminhando junto e a gente vai vendo, assim, a gente sabe onde vai chegar? Não sabe, né? Acredita-se que nós vamos chegar no melhor possível. O que é esse melhor? Eu não sei. Quer dizer, qual é, né? Por mais que a gente tenha os nossos mitos de origem, eles apontam para os nossos caminhos, eles apontam para os nossos destinos. Mas eu tenho que ter conhecimento dos meus mitos de origem. Se eu tenho conhecimento dos mitos de origem, né? Se eu sei de onde eu venho, se eu sei de onde, né, o meu povo também saiu, eu consigo olhar para o que vem adiante. Mas mesmo esse olhar, eu consigo perceber o que eu tenho adiante nesse passo a passo e sem querer ter esse controle todo. Só que isso, para qualquer programa de pós-graduação, para a academia, isso é insustentável. Se fosse diferente, o mestrado hoje não seria feito, acho que em 2 anos, né, se eu não estou enganada. Então, quer dizer, é uma outra proposta, é uma outra coisa, né? A relação, o prazer, o gozo da pesquisa, não dá nem tempo de ter. Porque é sempre uma rapidinha. Você dá muitas rapidinhas ao longo da vida e não consegue ter, né, assim, nada que vale a pena. Você está sempre na rapidinha, está sempre na rapidinha. E aí não tem degustação, né? Não tem o saboreamento das coisas, né? E eu acho muito bacana essa ideia que os zapatistas colocam, da gente trabalhando nas fissuras sem ter a ideia de derrubar muro nenhum, sem ter ideia, a gente vai ali, vai fazendo. E eu acho que a periferia sabe muito bem fazer isso, né? Os movimentos que se lembrou do Ailton, né, falando, numa das falas ele diz assim, olha, que 10% da nossa humanidade é que provavelmente vai sobreviver a esse tempo, né? A essas coisas que a gente está enfrentando. Ele falou, olha, 6% é indígena, 4% é de vocês, né? Vocês se resolvam quem vai sobreviver, né? É, é mais ou menos isso, né? A Marta até contou para gente que a USP, há um tempo atrás, acho que a Marta contou, né? Que tinha aberto um curso de sobrevivência como é que era, no pós. No apocalipse, como plantar árvores, comida, como produzir, enfim.
Já tem um curso aqui na USP sobre isso. né? Pode falar, Marta, desculpa. É que eu gosto muito dessa frase do Krenak, que ele fala assim: olha, então, o nosso apocalipse foi há 500 anos, vocês estão experimentando agora. E nós fiquemos. Vamos ver quanto de você vai ficar. E isso me lembra, eu acho que foi o Darcy Ribeiro, eu não sei que década que foi, Estevam, não sei se foi na década de, eu vou falar bem, 50, que numa das pesquisas que ele fez, que os índios estavam em extinção, né? E que depois, eu acho que foram 2 décadas depois, que se retomou, né, uma pesquisa, e aí que nessa pesquisa viu-se que não, que os índios não estavam em extinção, né? Mas que a estratégia de até de sobrevivência, uma delas era se esquivar, que é o que a gente tem que dizer, o índio do buraco é um exemplo, né? De se esquivar do contato com um tipo de vida que claramente ela está comprometida. Então, muitas etnias foram tentando se distanciar e foram sobrevivendo com isso, porque a vida ela cabia no outro lugar, ela não cabe nesse modo de vida. E, enfim, e aí percebeu-se que há uma certa, de uma maneira silenciosa, né, como os pássaros, enfim, nós somos os humanos, aí, os humanos e brancos, né? Nós somos uma categoria que deixa caca por onde passa, né? A gente deixa lixo até no Everest. E não consegue nem, né? O camarada tá lá, ele não volta nem com o tubo de oxigênio que ele usou para respirar para chegar lá em cima, né? Larga pelo caminho. Não consegue deixá-lo melhor o lugar por onde passa. É claro que hoje já tem outras regras e tal, mas tem muito tubo largado e as pessoas largam. A Palavras. gente estava a gente estava discutindo esses dias num grupo de astrologia, né? Sobre o fim do mundo, né? O apocalipse, essas transformações astrais fortes desses planetas lentos que estão mudando de signo e tal. Tem um monte de coisa acontecendo em um monte de lugar, né? Em todo lugar que você olha, você vê que as coisas estão se movimentando muito rápido nesses últimos tempos. E a ideia de pensar o fim do mundo branco, né? Que era um pouco o que o Estevão estava falando, né? A academia não escuta, o Krenak está falando, as periferias estão falando. É, acho que não é para escutar mesmo, não vai escutar e é para acabar de alguma forma, não sei, né? Essas essas pequenas revoluções e essas falas da periferia, essas falas, né? Você falou do Cariri, foi o Nego Bispo falar lá em Fortaleza quando ele ainda estava vivo. E aí na fala dele ele falou do caldeirão lá no Cariri, né? E a gente foi conhecer o caldeirão, que foi uma, um quilombo, uma sociedade que viveu de um jeito que, assim, é muito futurista, está muito à frente de onde a gente está. Então, se o futuro é ancestral, a gente nem precisa ter medo, porque isso aqui precisa acabar mesmo, né? Tem algo muito melhor lá na frente, que já foi e que vai voltar, porque tá muito ruim, tá muito ruim. Tá apodrecendo por dentro, né? O Trump tá apodrecendo por dentro. Deixa apodrecer, que daí volta pro ciclo da vida, né? Deixa de ser zumbi e transforma.
Um pouco meio isso, assim. Vocês estavam falando de vão, de Tris, tem uma música da Elza Soares que ela canta assim, eu acho mó bonito. Ela fala assim: Mil nações moldaram minha cara, minha voz. Eu uso para dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Né? Então, o Brasil poder ser lugar de fala de quem é feliz no vão, no tris, e não mais lugar de fala da metrópole, né? E ser colônia. Meio tipo, deixa cair. Gente, é 9h35, então temos as últimas oportunidades da gente contar histórias aqui ainda, e as últimas oportunidades de hoje da gente contar histórias, de abrir possibilidades, de criar mundos novos aqui. E apesar, Ju, dessa desgraça toda, né? Apesar de tudo isso, né? É, eu acho que ou a gente se apega a isso, ou a gente demanda uma atenção para estar o tempo inteiro, né? Feito, né, Atena aí, né, com o escudo na mão, pronta para a luta, né? Eu achei ótimo, né, ali na Betty, quando ela fala do nascimento, né, da coxa, Atena nasce, né, da coxa do pai também, né? Ele é filho do pai, né? Ele resolve gestá-la na sua coxa. E ela está o tempo inteiro lutando, fazendo, né? Acho que a gente, claro, vai lutar, né? Não vai dar bobeira também, né? Vai se defender, vai se proteger, vai se posicionar. Mas, por outro lado, né, acho que a energia também, a nossa libido, acho que ela precisa também estar em outros lugares também, né? Acho que nessas possibilidades de outros mundos amparados por tudo isso, quer dizer, nessa escuta, né, que o Estevão está dizendo, olha, tem tanta gente falando coisas legais, coisas interessantes, né? Esses dias a gente estava separando, a gente segue, né, desfazendo a biblioteca e, e separando e vendo, afinal de contas, o que é que nesse momento vale a pena ficar na biblioteca, né? Então, acho que, sei lá, já saíram 60%, 60%, quase 70%. Saiu muita coisa. Afinal de contas, o que que vale a pena para esse momento, né? E não é para esse momento, mas o que vale a pena para esse tempo. Quer dizer, as coisas que nos nutriram até aqui, o diálogo, né, com autores, enfim, com coisas interessantes que as pessoas escreveram, que nos trouxeram até aqui. Para a gente continuar caminhando, a gente precisa do que agora? Para a gente continuar seguindo, né? Quais são os companheiros e companheiras que a gente vai ter nessa jornada daqui para frente? Eu acho que é uma outra jornada, é a continuação desse caminho, mas é onde a gente vai estar colocando enfim, a nossa força, né? Quais são as escutas que a gente vai estar fazendo? Né? Qual é o tipo de, sei lá, de show que a gente vai, de música que a gente ouve, de diálogo que a gente estabelece, e não no sentido de nem sempre a gente tem o que falar. Às vezes a gente até tem, mas às vezes a gente não tem e nem quer. Às vezes a gente, né, precisa ouvir também, né? É a história daquele livro, né, A Terceira Xícara de Chá, do cara que eu já comentei aqui no grupo, não sei se você conhece, Estevam, que é um cara que tinha tudo na vida, já tinha feito tudo, e aí ele resolve, dizem a ele que tem um sujeito muito sábio que mora, é um eremita tal, e o cara vai lá com esse eremita, porque ele vai ensinar alguma coisa, e o cara anda por dias,
um bruto de um esforço, então até que ele chega até o eremita. Aí o eremita o recebe, pede para ele sentar, aí bota 2 xícaras e começa a colocar, e o cara falando, 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 o tempo inteiro. Aí o eremita prepara o chá e começa a servir o chá. Aí o rapaz, o homem vira e fala assim, mas está derrubando, o senhor não viu que já encheu a xícara? Ele falou, né? Assim é você, assim está você. Né? Se não tem espaço, como é que você veio aqui para poder receber alguma coisa nova? Né? A xícara está tão cheia, não cabe mais nada. Né? Então, como é que a gente vai fazendo para abrir espaços para outras coisas? Gente, última chance. Eu queria agradecer o Estevão e pedir o livro. Fiquei muito curiosa em ler. E bem. E Estante agradecer, virtual, foi Marta. muito legal o seu Estante, trabalho. estante virtual. Estante virtual. Tá, Eu legal. mando PDF, tem isso não, pirateia, dane-se. Manda o PDF pra vocês, Beth. Me dá um oi depois, me passa Tá. o e-mail que eu mando. Não tem essa Ó, frescura velha, não. Vocês são de casa. Para com isso. Quiser também mandar, acho que ninguém vai ficar mais rico nem mais pobre por causa desse livro. Se tu quiser mandar para alguém, acho que se joga. Tem. Se eu achar, inclusive aqui agora, eu já mando o link para vocês. tá bom. Estevão, eu também quero te agradecer muito, né? Foi uma delícia aqui te ouvir. Que bom que você falou, né, que você falou, liguei aqui, né, a seta e entrei. Quero te agradecer muito, aprendi muito, uma delícia te ouvir. Muito, 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 muito obrigada. E aquele café na esquina, a gente vai fazer um café aqui, tá? Fazer um rango aqui, uma hora dessas. A gente deveria ter feito isso aí, né, cara? Enfim, se eu tivesse me organizado melhor, me convidava pra gente estar aí numa mesa, fazer assim um papo com Beth, sabe? Assim, fazer um talk show. Você sabe o que eu Ah, pensei? Você sabe o que eu tinha pensado? Eu pensei isso várias vezes. Depois acabou passando, tal, mas ainda hoje eu pensei isso de novo. Falei, mas devia ter dito, não disse, passou, né? Eu ainda olhei para o prédio e falei assim, onde será que o Estevão está? Não sabia que você tinha mudado. ó, pera. Acho que eu achei aqui. Achei o livro em PDF. Tá num Né? site que. Joga no Google, não precisa nem te mandar e-mail. Tá aqui. Vou botar aqui no chat. Tá, Tem isso não. A editora nunca mandou um dinheiro por causa disso. Cadê? Ao contrário, às vezes o pessoal me manda mensagem, Estevão, tentei comprar esse livro na editora, não recebi. Você tem como me mandar, tal, eu te pago, faço o Pix. Eu falei, não, tá aqui o PDF, toma, adeus. Tá aí, ó, quem quiser baixar. Eu acabei de baixar, deu certo. Não sei se dá para mandar arquivo aqui, mas tá aí, baixa, tá aí, tranquilo. Se não conseguir, me avisa que eu mando pra Beth por e-mail. tá. Aí eu mando para todo mundo. Ah, tá aqui. Digite o código. Acessei, que acho que vamos ver. Mas tá bom. Não, eu não precisei de código, não, eu só entrei, É, já baixei. não, aqui ele pediu mas ele dá o código. Ele Baixa pede, aqui o PDF. não, ele pede assim, confirme a sua personalidade. Eu, Assim, a minha personalidade não é bem essa. não, não, já clica direto, baixe o arquivo embaixo, aí não, lá pode ir. Não tem tempo ruim não, Beth. Vou fazer um Ó, teste aqui, mas. Bom, depois eu vejo, porque senão. clica na barrinha azul e vai. Só clica na barrinha azul. Beleza. Tá bom? Tem tempo ruim não. Eu já baixei 3 vezes o livro só para testar aqui, agora já deu. Tá bom, Estevam, super obrigada. Gente, bom descanso para todo mundo. Desculpem qualquer coisa, gente. Assim, às vezes eu falo Não, mais do não, que a você mãe não vai guarda. dizer não, você não vai pedir desculpa, não. Desculpa por pedir desculpa, Beth. Ah, Eu acho que esse moço tá com problema por ser homem branco e hétero cis. Ele tá pedindo desculpa, muita desculpa. tudo bem?
Até os Aguentar Criança, já tá no vamos lá serviço. então. Se aqui tá tarde, imagina aí no Centro-Sul, no horário do Sim, colonizador. Pelo amor de Deus, já deu. valeu, gente. Tá Até bom. mais, Obrigada. gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Beijo. Tchau.